Vocês estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Então abram suas Bíblias. Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos capítulo 12, verso 15, não é versos, é só um verso. É no singular. Jailson, meu filho. Amém. Felipe Salles, Deus lhe abençoe. Romanos 12, 15. Vamos ter uma palavra breve, mas tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer uma palavra, direcionamento para essa igreja, nesse tempo em que temos vivido. Porque quando eu leio a palavra, o que me preocupa mais é porque a Bíblia diz: isso são só o começo das dores. Ainda não é o fim, é só o começo das dores. E eu sei que a gente vai ter, irmãos, uma missão. Isso sempre Deus tem deixado claro no meu coração. Não sei se é a próxima, não sei se é a geração dos meus filhos, mas a geração dos meus pais, ela tinha uma preocupação muito grande em deixar os filhos bem. Vinha de uma geração anterior de que muitos deles não tinham pais evangélicos, não tinham familiares evangélicos, e que a maioria deles, 2 gerações acima de mim, a maioria deles eram os pioneiros no evangelho de suas casas, de suas famílias. Eles eram os primeiros a aceitar Jesus. E vem a segunda geração que já começa a receber as bênçãos, a fazerem a colheita, daquilo que já tinha sido plantado. E havia uma necessidade agora de passar para uma terceira geração, de forma até inconsciente, intuitiva, o desejo de se conservar aquilo que se conquistou. Mas nesse processo, isso é bíblico, isso é o que acontece na Bíblia. Você vai ver o ciclo dos reis de Israel, você vai ver a história do povo de Israel. É um ciclo bíblico que a gente vê, primeira, segunda, terceira geração. E no meio desse caminho, muitas vezes o que se perdia era a essência da primeira geração. De uma primeira geração, muitas vezes, que veio do nada, que veio sem base, sem estrutura, vinha às vezes carregada de maldição, de vícios, e que tudo que foi construído depois é porque havia um alicerce firme, uma rocha firme que foi encontrada, que era Cristo. E a urgência de se passar para essas gerações futuras era a realidade de que sem Cristo não adiantava você juntar nada, porque você estava juntando para perder depois, perder a paz. Não podia não ser o dinheiro, mas perder a tranquilidade, perder a dignidade. E a nossa geração agora, talvez ela tenha uma missão que não é lutar contra esse ciclo, o ciclo de manter os filhos na presença de Deus, de manter os filhos na igreja, de mostrar a eles quem é Cristo. Mas talvez a nossa geração tenha uma missão muito mais difícil do que todas as outras tiveram, porque talvez a gente tenha que preparar uma geração para dar a sua vida pelo Evangelho, porque o que vem por aí, irmãos, não é brincadeira. E se a nossa geração hoje, a gente não se ver pronto para isso, como é que a gente vai preparar alguém para aquilo que a gente mesmo não está pronto? Romanos 12, verso 15. Alegrem-se com que se alegram, e chorem, feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Deus, e não queremos, meu Pai, nessa noite termos, Senhor, um momento, meu Pai, de ilustrações bíblicas ou de demonstração de conhecimento. Meu Pai, está chegando o tempo, e já chegou, em que precisamos, meu Pai, ser ministrados com palavras de fogo vinda do teu altar. Palavras, Senhor, que adentrem o nosso espírito e transforme, Senhor, toda a nossa mente. Meu Pai, precisamos, Senhor, ter a nossa mente, meu Pai, mais uma vez dedicada, Senhor, e reduzida, meu Pai, a nada diante de Ti, para que só as Tuas palavras, Senhor, venham crescer dentro de nós. Senhor, nós queremos abrir, meu Pai, o nosso coração ao Senhor. Não queremos, meu Pai, nem podemos, não temos mais esse direito de querer viver, meu Deus, um nível superficial da Tua palavra.
o nível intelectual da Tua palavra, Senhor. Porque quantas pessoas, meu Pai, de forma até bondosa, de forma de generosidade com o próximo, muitas vezes quer ter conhecimento para transmitir o conhecimento. Mas, Pai, nós estamos tendo um entendimento do Teu Espírito, que o conhecimento sem o poder, ele não é nada. Não podemos, Senhor, falar daquilo que não conhecemos. Não podemos, Senhor, falar daquilo que não vivemos. Meu Pai, chegou o tempo, meu Deus, da verdade ser manifesta. O mundo está passando por uma peneira. O mundo, Senhor, está passando por um período de tribulação. E é quando a figueira balança, Senhor, é quando as estruturas, meu Pai, elas são atacadas, que nós vamos descobrir, Senhor, quais são as casas que têm fundamento e as que não têm. Porque antes da tempestade, Senhor, todas estavam ali, todas estavam perfeitas, bonitas, talvez umas mais adornadas até do que outras. Mas quando a tempestade, o vento chega, Senhor, os adornos são os primeiros a irem embora, a formosura do homem se esvai, toda a sua vaidade serve de nada. Meu Deus, o dinheiro, meu Pai, nesse tempo tem servido, Senhor, a nada. Tantas aquelas pessoas que ajuntaram riquezas toda a sua vida, como aquelas que moram nas ruas, estão sendo, Senhor, submetidas ao mesmo processo. Porque, meu Pai, veio uma peste que não faz distinção de pessoas, uma peste, Senhor, que não tem controle pelo dinheiro, que não pode ser corrompida, que não pode ser comprada, que a influência, o poder e a fama não tem qualquer direcionamento, Senhor, com o destino dessas pessoas. Mas aqueles que verdadeiramente te servem, ainda tem uma esperança nesse tempo, porque o poder que vem do alto pode fazer essa enfermidade cessar assim como ela chegou. E é o que nós nos agarramos, meu Pai. Mas depois dessa tempestade, Senhor, qual é a próxima que vem? Nós não sabemos, Deus. Não sabemos até que ponto, meu Pai, os limites do Teu Evangelho permanecerão. Temos visto, Senhor, já uma nova ordem mundial surgindo, com um pensamento, meu Pai, de que as religiões são as culpadas por todo ódio, por toda disseminação de divergências e de separação, meu Pai, social. E o mundo, Senhor, depois dessas catástrofes, eles vão querer se unir, eles vão querer pregar a fraternidade, vão querer pregar paz. E quando houver paz e segurança, Senhor, é exatamente aí que a repentina destruição virá. E nós precisamos estar preparados para esse tempo, Deus. Assim como o exército, meu Pai, que sabe que o ataque virá, que não sabemos de onde, mas que sabemos que ele virá porque está escrito na Tua palavra. Senhor, sabemos que a nossa liberdade de culto está com os dias contados. E precisamos, Senhor, nos preparar para esse tempo. Porque se permanecermos, meu Pai, sem reserva de azeite, nós ficaremos em trevas, ficaremos no escuro e certamente, Senhor, não encontraremos a porta para ter acesso ao Teu reino. Meu Pai, nessa noite, fala com a Tua igreja mais uma vez, porque precisamos de Ti, em nome de Jesus. Texto curto, com poucas palavras, mas que tem um significado muito profundo. Muito lido em festas de aniversário, quando se pede ao líder, ao pastor, para dar uma palavra. Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Estamos aqui para nos alegrar nesse momento. E quibe frito na hora, coxinha, refrigerante, um skinzinho gelado. Mas, queridos, a verdade é que nós precisamos entender o que é que está por trás desse texto. O que é que o Espírito de Deus quer direcionar a sua igreja. Porque alegrar com os que se alegram é a melhor parte desse texto. É você entender que o Espírito de Deus ele está direcionando a mim e a você para uma comunhão de sentimentos. Uma comunhão de sentimentos. A Bíblia diz que Jesus ele teve uma comunhão com seus discípulos antes da sua morte. Uma comunhão a qual ele abre o seu coração para os seus discípulos e diz: a minha alma está angustiada profundamente. Ele compartilhou com os discípulos não apenas algo técnico ou algo
profético. Ele não disse: a minha hora está chegando e eu vou morrer para o bem da humanidade. Ou ele não abriu o livro apenas de um profeta e disse o que estava escrito a respeito dele. Mas ele abre para os discípulos o seu sentimento: a minha alma está angustiada. É muito fácil, queridos, nós nos alegrarmos com os que se alegram. É muito fácil e gostoso e prazeroso, e que bom que a Bíblia também nos dá esse direito, nos permite viver a bênção junto com o nosso irmão. É certo que alguns irmãos, na hora que estão chorando, gostam também de compartilhar mais do que na hora da alegria. Quando eles compram as suas picanhas, às vezes eles compartilham menos do que quando eles estão com o problema e querem compartilhar com toda a igreja. Quando é na hora da tribulação, a gente quer que a igreja toda chore com a gente, toda ore com a gente. Mas quando a bênção chega, às vezes a picanha é racionada. A lasanha já vem já com os pedacinhos de cada um de dentro de casa. Mas brincadeiras à parte, irmãos, essa é uma verdade e uma vertente que a igreja dessa geração precisa se atentar. Porque nós não estamos aqui nos reunindo de forma independente. Porque essa independência é o que tem matado e destruído esse organismo chamado igreja. A igreja tem perdido força nesse tempo, porque embora sejam muitas pessoas, e olhe que temos igrejas com muitos membros, mas uns olham para um lado e não sabem quem está sentado do lado dele. Não sabe qual é a dor do irmão que está sentado do lado dele. As festas também, nem na alegria está tendo mais o compartilhamento. Antigamente você tinha as festas e chamavam as pessoas e ia, e não tinha esse protocolo todo, era um arroz doce, era um munguzá, não precisava de salgados, de barquete, de não sei o que, não existia nesse negócio. Era coxinha, quibe, brigadeiro e beijinho, acabou, festa era isso aí. Depois vinha, o quê? Canudinho, alguém falou canudinho aí? Cachorro quente, pronto, era isso aí. E quando não tinha isso, irmão, era o feijão mesmo, e todo mundo ia na casa do irmão, comia o feijão, farinha, pimenta e tome Coca-Cola gelada, sem merchandising. Mas havia, irmãos, essa comunhão. Faça uma pesquisa, eu vou lhe dar um dado, faça uma pesquisa. Procure o número de instituições hoje que fazem acampamentos para a igreja e veja a estrutura deles, estão quase todas sucateadas, quase todas. Porque cada vez menos as igrejas têm tempo de comunhão entre os seus membros. Quem ainda sobrevive nesse mercado, ou não depende disso para sobreviver, ou faz algum tipo de atividade paralela, aluga para outros tipos de evento, porque acampamentos de igreja, já se foi o tempo que na época de carnaval as igrejas tinham que ficar catando aonde ainda tinha vaga, já foi esse tempo, porque não tem mais interesse dos membros em estar em comunhão uns com os outros. E vivemos em um tempo, e aqui é onde eu quero entrar com você depois dessa introdução, e eu vou me apegar a um ponto específico, nessa parte do chorar com os que choram, porque nós temos vivido, irmãos, um tempo, em que muitas vezes o irmão chega para nos dizer um problema, você sabe às vezes de uma situação do irmão, e você sabe que a alma daquele irmão, ela está angustiada, ela está passando por um problema. Aquela pessoa, entenda aqui o chorar como esse sentimento que a pessoa está passando, a dificuldade, o problema. E nesses momentos, o que menos essa pessoa precisa, irmãos, é de alguém para pregar um sermão. E é o que mais nós temos visto. Você chega para a pessoa para contar um problema, uma dificuldade, ou às vezes a pessoa fica sabendo. Tem dois tipos de erro. Tem pessoas que erram por duas formas. Uma que erra sem saber, erra porque não conhece. Essa pessoa, ela precisa de conhecimento. Para essa pessoa, você precisa trazer a ela a revelação da palavra. São os novos convertidos, as pessoas que chegam na igreja. O cara entra na igreja, meu irmão, no primeiro dia que está aqui dentro, o cara entra e dá uma topada na cadeira e dá um palavrão que não tem mais tamanho. Aí o crente tradicional que está sentado diz: sangue de Jesus tem poder. Aí o irmão diz: peraí, meu irmão, eu estou vindo para a igreja agora, eu não sei nada. Aí outro lá atrás já grita: é o demônio que chegou. É assim, irmãos. O nível de julgamento dentro da igreja é esse.
A pessoa chegou agora, ela não sabe ainda como se comportar, ainda não conhece o reino de Deus, tropeçou ali, soltou um palavrão, para ela aquilo ali era normal, é de onde ela veio. Qual é o irmão que no final do culto chama essa pessoa e leva para sua casa, faz um café para poder, no meio de um ambiente desse, você explicar a esse irmão que aquilo que ele fez foi errado? Meu irmão, fala com o pastor aí, para o pastor chamar depois ele no gabinete aí e conversar. Geralmente é assim. Quando o problema é mais sério, ainda quer passar a bomba para o pastor resolver. E nós estamos perdendo essa necessidade que nós temos, irmãos, de ajudar uns aos outros. O chorar com os que choram significa eu me colocar no lugar do problema do meu irmão. E me colocar no lugar do problema do meu irmão significa que eu preciso agir. A igreja do tempo de Jesus, ele vira para os líderes religiosos, para as pessoas que tinham cargos dentro da igreja. E aí você entenda qualquer cargo. Pode ser o obreiro, pode ser o capitão caverna, pode ser o líder do louvor, pode ser o líder dos jovens, pode ser de qualquer setor da igreja. Mas Jesus diz assim, em Mateus 23, do 3 ao 4: por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Ou seja, o ensinamento que eles estão dando está correto. A palavra que está sendo pregada está correta. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, e nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tem pessoas que estão pecando porque elas não conhecem ainda a verdade, elas ainda estão em fase de aprendizado. Mas tem pessoas, irmãos, que já estão há 10 anos dentro da igreja, e vez ou outra você vê aquela pessoa se envolver com o mesmo tipo de pecado. Pessoas instáveis espiritualmente, que estão aqui, e aí você vê, aquela irmã já vem com outro marido de novo para a igreja, está igual a mulher samaritana, já é o 5º. E aí o espiritual que se levanta ainda para falar com aquela irmã: irmã, a senhora não sabe que na Bíblia está escrito que isso é adultério? Que a senhora está indo. Irmãos, numa ocasião dessa, a última coisa que uma pessoa dessa precisa é de alguém que diga a ela o que ela já sabe. Não adianta você chegar para o alcoólatra e dizer: meu irmão, quem está tomando cachaça vai para o inferno. Não estou dizendo que não é para você dizer. A questão é que quando você amarrar o fardo nas costas do seu irmão, o que é que você está fazendo para ajudar ele a carregar? Isso é chorar com os que choram. O direito que você tem de se alegrar com os que se alegram é a mesma obrigação que você tem de chorar com os que choram. E você compreender que tem pessoas que não são iguais a você. Você pode ter tido uma vida, essa pessoa pode ter tido outra. Você sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa? Você sabe a vida que essa pessoa já viveu? Você sabe os problemas psicológicos, os traumas de infância, sentimento de rejeição? Você sabe o que se passa na vida dessa pessoa? Quando você chega aqui na igreja, que você olha, hoje nem sorriso você vê mais, né? Que só vê máscara. Mas você vê um cabelo arrumado, você vê uma roupa bonita, você pode ver um corpo sarado, você pode ver um corpo gordinho. Mas e o que está por dentro desse corpo? O que está por dentro dessa mente? Quais são os níveis de ataque que Satanás tem contra essa vida? E às vezes nós não nos importamos com isso. Toda a nossa pressa é para buscar um texto bíblico, é para buscar uma palavra que nos respalde e que nos diga que nós estamos bem, porque aquela pessoa está descumprindo o mandamento de Deus. E quando a gente chega para essa pessoa, a nossa primeira intuição é chegar para ela e lhe expor o pecado, e lhe mostrar tão grande o fardo que ela carrega do seu próprio pecado. Porque o fardo pesado, Jesus disse que é o fardo do pecado. O pecado ele só é exposto quando a pessoa toma conhecimento da lei. A Bíblia diz isso. Só que Jesus ele tem um fardo que é leve, mas a pessoa precisa abrir mão do fardo pesado do pecado. Tem gente que está carregando o fardo pesado do pecado porque ainda não descobriu o fardo de Jesus. Mas tem outros irmãos que estão carregando o fardo do pecado porque eles já não têm força para se libertar. Você acha que essa pessoa não tem consciência que ela vive no pecado?
Você acha que ela é tão ignorante assim, de estar dentro da igreja e não saber que o que ela faz está errado? Ela sabe. Irmãos, quem vive na mentira, sabe que vive na mentira. Quem vive no adultério, sabe que vive no adultério. Quem vive em prostituição, quem vive na embriaguez, irmãos, tem consciência do seu pecado. A pergunta é: o que é que adianta eu mostrar apenas à pessoa o seu problema, se eu não posso ajudá-lo a resolver? Se alguém tivesse com uma doença terminal e não houvesse nada que você pudesse fazer, o que você ganharia em dizer a essa pessoa que ela vai morrer e você não pode fazer nada? Talvez fosse melhor deixar ela viver os últimos dias feliz e em paz, do que você despertar alguém para algo que você não vai poder resolver. E essa é uma verdade, irmãos, que tem acontecido nos últimos dias dentro da nossa igreja. As pessoas estão com um problema, e quando esse problema chega a nós, há uma iniciativa igual houve nos discípulos de Jesus. Tentar descobrir a causa do problema nos interessa mais do que tentar descobrir como resolvê-lo. Em João 9, do verso 1 ao 2, a Bíblia diz que Jesus foi passando e viu um cego de nascença. Quem viu o cego foi Jesus. Quem viu o cego foi Jesus. Só que os discípulos agora perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? O texto de hoje é: chorai com os que... Então, se você está nessa história, você não é nem Jesus e nem os discípulos, você é o cego. Pense agora, você é cego, você nunca viu a luz do dia. Quantos sofrimentos, talvez, e privações e limitações você não já passou na vida? E você tem culpa de ter nascido cego? Talvez você ouvia em crianças, outras crianças correndo, as crianças brincando, a alegria dessas crianças, e você queria brincar com elas, mas a sua mãe dizia: meu filho, você não pode, você vai se machucar, você vai bater a cabeça. Mas por que, minha mãe, eu não posso brincar com elas? Porque você é cego. E essa criança cresceu assim, se tornou um homem, mas um homem cego. E de repente alguém lhe diz que Jesus vai passar por ali, ou você não sabe, mas constata que Jesus está ali. E você vê agora a conversa dos discípulos com Jesus: mestre, por que é que esse homem é cego? O pecador é ele ou os pais dele? Eu falei o mesmo texto antes para você, mas você não estava no lugar do cego. Agora que você estava no lugar do cego, quando eu faço a pergunta, não lhe impacta de uma forma diferente? Quem pecou? Você está ouvindo alguém falar a seu respeito. Foi ele? Ele é o culpado pela cegueira dele? Ou são os pais dele? Para você que é cego, lhe importaria saber se a culpa de você ser cego é sua mesmo ou de seus próprios pais? O que lhe acrescentaria saber a causa desse problema? Se Jesus diz: não, a culpa é dos pais dele, os pais dele viviam em adultério, viviam em problemas aí, e a culpa, ele agora é cego por causa dos pais. Além de ser cego, ele ia ficar revoltado, ia criar um sentimento agora de ódio pelos pais dele, porque ele ia entender que toda dor e todo sofrimento que ele carregava agora era culpa dos pais dele. E se ele descobre agora que a culpa ainda é dele, ele ia criar sobre si mesmo um sentimento de auto-rejeição. E independente do que ele fizesse, ou do que os pais dele fizessem, uma coisa é certa: ele não ia voltar mais a ver. Jesus dá uma resposta aos discípulos e diz: não me importa agora qual foi a origem da cegueira, porque ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. E Jesus, ele vai agir agora no problema para trazer uma solução. E Jesus cura aquele cego. Quantos estão dispostos a pagar um preço para ver os cegos sendo curados? Quantas pessoas, eu estou dando um exemplo de uma doença física, mas quantos de nós não nascemos com as nossas próprias cegueiras na alma? Porque quando nós estamos reduzidos e sentados nesses bancos, parecemos ser todos iguais, mas cada um dentro de si carrega o seu próprio mal, o seu próprio mau desejo. Nem todos têm a mesma tentação, nem todos são tentados na mesma área.
Tem gente que diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, mas tem uma raiva no coração, fala com todo mundo de uma forma. Você pergunta: quantos amigos você tem? Nenhum. Meu amigo é Jesus. Você acha que está certo? Irmãos, se nem seus amigos estão lhe suportando, será que Jesus vai lhe suportar? Porque preste atenção, é a Bíblia que diz: se você não ama seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Será que se você amasse as pessoas, você não teria mais amigos? Será que você está amando de verdade? Você pode criar um evangelho da sua cabeça, e tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque evangelho não é você pagar o preço mais pela sua salvação. Tem gente querendo pagar o preço ainda pela salvação. Jesus vai ter que me salvar. Por quê? Porque eu cumpro os mandamentos. Tome cuidado, porque se esse sentimento de autojustiça ele está no seu coração, você vai ser surpreendido. Porque tem problemas que nós temos, que nós não sabemos. Eu dou sempre o exemplo do banheiro da casa, do cachorro fedorento de trás da porta. É fedorento para quem chega de fora, quem está em casa não sente mais. Você pode ter orgulho no coração, e orgulho, irmãos, é o pecado original de Satanás. Satanás não adulterou, Satanás não mentiu. O que foi que ele fez? Ele se orgulhou. Por causa do orgulho, ele se colocou acima de Deus. E muitas vezes o orgulho nos faz nos colocarmos acima dos nossos irmãos. Nos achamos melhores, nos achamos mais santos. Julgamos que todo mundo é pecador e só eu que sou santo. Cuidado para você não ser cego, irmãos. Porque você pode não estar olhando os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Mas quando você não puder olhar os seus próprios pecados, pelo menos olhe as provas ao seu redor. Veja quem são seus amigos. Veja com quem você pode contar no momento de dificuldade. Será que você tem sido amoroso com as pessoas? Porque, como eu acabei de lhe dizer, o nosso evangelho não consiste mais em mandamentos para que eu cumpra e seja salvo, porque a Bíblia já me antecipou e diz que quem tentar viver assim vai para o inferno, porque ninguém vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos viver a vida de pecado? Não. Nós vamos cumprir os mandamentos, mas não pela obrigação de nos salvarmos. Nós vamos cumprir esses mandamentos por amor a Deus. É o único sentimento. Irmãos, você já viu quantas pessoas o que as pessoas conseguem fazer motivadas pelo ódio? Você já viu tanta loucura que as pessoas são capazes de fazer quando elas estão dominadas por um sentimento chamado ódio? Eu já dei esse exemplo aqui, mas a mídia explora isso. Você vê o Rambo, né? Eu vou dar a história do Rambo de novo. Um dia eu fui fazer uma viagem de trabalho para Jiquié. No meio do caminho entrou um delegado no ônibus, e aqueles ônibus que tem televisão, né? O cara botou um pendrive, mandou o motorista botar o pendrive lá. Eu vim assistindo do Rambo 1 até o 30, não sei qual é que tinha mais. Na hora que eu passei na ponte do Paraguaçu, eu fiquei olhando para ver se não tinha botando já alguém uma bomba ali embaixo para explodir. Eu disse: rapaz, se rolar uma confusão aqui dentro desse ônibus, acho que todo mundo vai se matar aqui. Porque, irmãos, a gente vai ficando com ódio. O Rambo tá bonzinho, um soldadinho todo franzino, aquela faca dele, vai andando com a boca meia torta, né? E aí vai passando. Quando os caras matam a mulher do Rambo, meu irmão, ele pega um pedaço do vestido e aí lasca e amarra na cabeça, e aí pega uma metralhadora, entra no Iraque, lá não sei que inferno lá foi que ele entrou, e ele sozinho com a faca sai da lama assim, parecendo um demônio. Deus é mais. Você olha para o cara, dá medo, você diz: eu não vou dormir hoje. Você vê só o brejo, aquela água preta, tudo preto. Acho que era Vietnã, né? Os vietnamitas lá. Era aí, velho. Colosso entende desses negócios de Rambo. Aí tá todo vietnamita lá de noite, fumando um cigarro todo atribulado. Daqui a pouco você vê aquele cara levantar assim no meio do brejo, dá um medo, meu irmão. E aí pega uma metralhadora, não acaba aquelas balas nunca. Mata todo mundo, vence a guerra sozinho. É um filme.
Mas abra as páginas dos jornais para você ver as loucuras que o homem faz quando estão dominados por um sentimento chamado ódio. Maior do que o ódio, irmão, só o amor. A única coisa que é capaz de vencer o ódio é o amor. Por autossatisfação, ainda que o homem saiba, preste atenção, um dos sentimentos mais fortes que nós temos é o de autopreservação. Isso é o instinto natural do homem. Se proteger, se defender, preservar a sua vida. É um instinto. Mas nem esse instinto é capaz de lhe forçar e lhe obrigar a cumprir todos os mandamentos de Deus. Mas quando você entende que Cristo já morreu na cruz e perdoou os seus pecados, que você agora tem uma dívida de gratidão a Ele, é uma dívida, você deve a Ele a sua vida. Se você aceitar o perdão dos seus pecados, você assume automaticamente que Ele morreu por sua culpa, que você é o culpado pela morte dEle. Receber o perdão dEle é assumir a culpa pela morte dEle. Que dívida nós temos com quem morreu para nos salvar? E o que podemos fazer? Amá-lo acima de todas as coisas. E Ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não guardo mandamentos para me orgulhar das pessoas. Não guardo mandamentos para mostrar que eu sou melhor do que o meu vizinho. Não guardo mandamentos para me sentir melhor diante de Deus. Mas guardo os mandamentos porque eu entendo que todas as vezes que eu peco, eu estou ofendendo aquele que deu a vida por mim. E quando eu tenho esse sentimento, quando eu compreendo essa verdade, eu não estou preocupado se o meu irmão que está do lado, ele nasceu cego. Eu não quero saber por que é que ele nasceu cego. Eu não quero saber se a culpa é dele, se a culpa é do pai dele, por que é que ele age assim, porque eu quero saber o que é que eu posso fazer para ajudar ele a voltar a ver de novo. Você acha que as pessoas que entram aqui, elas sentam aqui nesses bancos simplesmente porque elas querem ver a cara do pastor? Você acha que elas sentam nesses bancos porque elas gostam da música que Paulo toca? Ou elas gostam do ar-condicionado e não tem nada para fazer em casa? Irmãos, todo mundo que entra por essa porta, entra tentando procurar Deus. Todo mundo que, por pior que esteja a sua vida, por pior que seja o seu histórico de vida, quando você entra e senta nessa cadeira, é porque você espera que um dia Deus faça alguma coisa em sua vida. Mude a sua vida, mude a sua trajetória. E se eu estivesse nessa noite aqui apenas para lhe acusar e lhe condenar pelos seus pecados, eu não estaria fazendo menos do que faziam aqueles fariseus, que atar um fardo pesado nas suas costas e lhe dizer: vai embora, mas agora você tem que se virar para vencer o seu pecado. O que é que nós estamos fazendo para ajudar aquelas pessoas que não conseguem vencer o pecado? É interessante, quando a gente vê o livro de Jó, no capítulo 2, no verso 11 ao 13, eu vou ler para você ver. A Bíblia diz assim: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto, colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Eles dizem assim, combinaram de encontrar-se para juntos, preste atenção, irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram. Preste atenção. Os 3 amigos souberam que Jó estava doente. A gente sempre fala, irmãos, e tome cuidado, eu vou lhe pedir nessa noite, com esses jargões evangélicos. Conheça a Bíblia, irmãos. Tenha fome de conhecer as Escrituras. Porque criam-se jargões bíblicos. E a gente julga as situações pelo que a gente ouve, uma frase, um comentário. Os amigos de Jó, né? Vem aquela toda história. Então, procure ver. Esses amigos, quando eles souberam que Jó estava doente, eles saíram de suas casas. Irmãos, preste atenção. Jó vai dar destaque, vai dizer que nem os empregados dele queriam estar com ele mais.
que até a mulher dele não queria mais estar perto dele, porque ele já fedia, a carne dele estava apodrecendo. Eu lhe pergunto, quem está querendo hoje ficar próximo de alguém que está com essa enfermidade? Se alguém soubesse que aqui no meio da igreja tem alguém que está com esse diagnóstico, quem queria ficar próximo? Imagine naquele tempo, que não tinha diagnóstico, não tinha nada, Itajó com uma doença braba, se raspando com caco de telha, fedendo, sujo, pobre e desolado. 3 amigos, irmãos, amigos, disseram, vamos lá ajudar o cara, vamos consolar ele, vamos ver o que a gente pode fazer. E foram, irmãos. Mas quando eles chegaram lá, eles foram surpreendidos, porque o estado de Jó ainda era muito pior do que o que eles pensavam. Quando eles viram aquilo, eles rasgaram as suas roupas, jogaram terra na cabeça, como sinal de luto. Depois se assentaram no chão com ele. Não ficaram de longe não, irmãos, ficaram perto. Passaram 7 dias e 7 noites ali, sem dizer uma palavra. Eu lhe pergunto, vocês acham que esses homens estavam com boas ou com más intenções? Tem um nível, irmãos, de consolo que o homem carnal ele não pode fornecer, porque tem uma paz que ela não é humana, ela é uma paz que excede, e essa paz não, Jesus disse, não foi? Eu não vos a dou como o mundo dá, porque essa não é uma paz que vem pela boa vontade, não é uma paz que vem pelo sentimento carnal, mas é uma paz que ela só vem através do Espírito de Deus. E eu não tenho como dar a paz se eu não tenho a paz. Nesse tempo, o Espírito ainda não havia sido liberado sobre toda carne, não havia. Os amigos de Jó eram amigos dele de verdade, irmãos. Eles gostavam de Jó. Eles estavam ali com as melhores intenções possíveis. Estavam sofrendo junto com Jó. Só que quando passou 7 dias, que eles começaram a abrir a boca, irmãos, algo começa a brotar que é natural do sentimento humano. É a mesma coisa que vem nos discípulos de Jesus. Senhor, por que esse homem nasceu cego? E eles começam a querer futucar a situação para descobrir por que é que Jó estava daquele jeito. Se você pegar as narrativas, você vai ver cada um explorando o seu ponto de vista, mas todos eles querendo provocar para tentar descobrir por que é que aquela maldição, por que é que aquilo alcançou Jó. Até o ponto que Jó, no capítulo 19, verso 21 e 25, ele vai dizer: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que é que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. E aí vem o que a gente conhece: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. A gente pega a parte final do versículo e a gente usa esse versículo para resolver todos os nossos problemas. Eu sei que o nosso Redentor vive, mas por que é que ele está dizendo que ele sabe que o seu Redentor vive? Porque Jó, irmãos, estava sendo agora massacrado na sua mente. É o que eu disse a vocês. Tem pessoas que chegam até nós e elas não chegam com o sentimento de querer nos prejudicar, mas por falta de agora terem em si algo que é espiritual para transmitir, elas só conseguem nos tratar como nos tratam uma mente humana, e a mente humana quer procurar a razão das coisas, e nessa de procurar a razão das coisas, as pessoas terminam cometendo erros, provocados por uma mente carnal que quer buscar razão em tudo. Por que é que você está pecando assim? Você não sabe que você vai para o inferno? A pergunta é: quantos daqueles amigos de Jó se predispuseram a oferecer algum tipo de ajuda a ele? Observe, eles queriam consolá-lo, eles queriam
lhe mostrar solidariedade. Mas ficaram com ele 7 dias ali, sofrendo com ele. E depois começaram a tentar resolver o problema dele. Mas ninguém coçou o bolso para ajudar Jó. Ninguém disse assim: olha, Jó, eu sei que você está passando por essa dificuldade, não sei qual é o problema, mas eu vou fazer alguma coisa para lhe ajudar. Quando Jesus fala do amor ao próximo, aparece um sabidinho, sempre tem um sabidinho, que quer usar do conhecimento e da razão humana para descumprir os mandamentos de Deus. E quem é o meu próximo? Jesus, eu vou lhe dizer quem é o seu próximo. Passa sacerdote, passa líder religioso, passa levita, e tem um cara lá jogado no chão. Ninguém sabe quem é esse cara, ele não tem nome, não tem identidade. Você não sabe se ele é um ladrão, você não sabe se ele é gente boa, você não sabe se ele é casado, você não sabe se ele é solteiro, você não sabe se ele está ali porque ele mereceu. E se aquele cara fosse um estuprador? Será que a parábola do bom samaritano teria o mesmo sentido para você? Por que Jesus não revelou a identidade do cara que estava no chão? Por quê? Se a gente pudesse adaptar, né, a história de Jesus, na rua de Pau da Lima, pegaram um cara abusando sexualmente de crianças, e ele foi linchado e ficou no chão. Passou o pastor Samuel com o carro dele, quase atropela ainda, entrou na igreja. Passou Paulo, atrasado para o louvor, ainda deixou a capa do baixo bater na cabeça do cara. Aí foi passando alguém que a igreja julgaria ser um pecador. Algum líder de alguma religião que afronta os nossos costumes. Algum líder de uma religião que a gente julga que eles servem a espíritos malignos, mas ele vai passando e ele vê aquela pessoa no chão. E ele não vê ali os pecados daquela pessoa. Ele não vê ali as causas da doença daquela pessoa. Mas ele vê ali que tem uma alma ali, tem um ser humano ali no chão. E ele pega aquele ser humano, bota no seu carro, leva para o hospital particular, paga toda a conta, deixa o cara internado na UTI e ainda diz: eu vou voltar e todo o gasto que ele tiver eu vou assumir. Fica difícil dar glória quando a gente começa a imaginar quem pode ser que está no chão. Jesus não disse quem estava no chão, só disse que a pessoa que passou é a pessoa que seria menos provável de se compadecer de quem estava no chão. Só que ele queria que a gente se colocasse não no lugar dos que passaram. Não é para eu me considerar o líder religioso, não é para eu me considerar o líder do louvor, e nem é para eu me considerar o pai daquelas coisas lá que você já sabe, deixa para lá. Mas vocês entenderam. O bom samaritano que passou, o samaritano dos nossos tempos. Aí ele lhe pergunta: você que estava no chão, doente, quebrado, ferido, para morrer, quando você acordar que descobriu o que lhe fizeram, quem é o seu próximo? É o líder religioso? O líder do louvor? Quem é o próximo? Por quê, irmãos? A ideia de Jesus era exatamente essa. Não importa porque o cara está caído, não importa qual foi o motivo. Será que nós nesse tempo temos a capacidade de olhar para alguém, independente das suas doenças, independente dos seus pecados, independente de como aquela pessoa pode ter sido usada pelo diabo para causar tanta destruição na terra, e olhar e ver ali uma alma que precisa ser salva? É desafiador. É uma mudança de paradigma. É entender que a seleção brasileira vai escolher os melhores jogadores em campo. Mas Jesus não escolheu os melhores pregadores, não escolheu os melhores levitas, mas escolheu os que tinham capacidade de ouvir e obedecer. Porque o evangelho não foi para os melhores, não foi para os mais ricos, mas foi pregado primeiro aos pobres, aos simples, aos humildes. Esse é o evangelho do nosso Senhor. É o evangelho que nos desafia a amar Ele acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando fugirmos disso, você está seguindo qualquer outro evangelho, menos o evangelho de Cristo.
Você pode estar atando fardo pesado nas costas dos outros, mas a pergunta é: o que você está fazendo para ajudar essas pessoas a carregar? O que é que eu posso fazer hoje para lhe ajudar? O que é que eu posso fazer pelo meu vizinho, que todos os dias chega em casa bêbado, bate na mulher e bate nos filhos? É muito fácil eu sair e fazer como fez o filho de Noé: corram para a tenda porque meu pai está bêbado e ele está nu. Eu posso expor a vergonha do meu próximo. Eu posso chegar na igreja e comentar: meu vizinho é endemoniado, ele é atribulado, ele chega em casa bêbado, ele bate na mulher, bate nos filhos. Eu posso condenar um parente próximo e dizer: ele é um viciado, e ele chega em casa e rouba tudo de todo mundo, ele merece o inferno. Eu posso condenar alguém e dizer: essa mulher é uma adúltera, ela não fica com homem nenhum, porque ela gosta da prostituição. Posso fazer isso, mas a pergunta é: o que é que eu tenho feito para tentar ajudar essa pessoa a sair desse ciclo? Será que o conhecimento que você tem e o nível que você já chegou em Deus, se aquela pessoa tivesse, será que ela estaria fazendo o que ela está fazendo? Não adianta você pegar a Bíblia, irmão, e tentar bater na cabeça da pessoa com ela, porque não vai funcionar. A Bíblia não tem que entrar na mente, ela tem que entrar no coração. E você, com as suas palavras persuasivas, e você com palavras eloquentes, você nunca vai conseguir acessar o coração da pessoa. Mas uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, uma palavra cheia de poder, ela consegue alcançar a divisão entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. É o evangelho da verdade. É o evangelho que o pastor Eugênio pregava, com palavras simples, com exemplos que todo mundo dava risada, mas que entrava nos corações como uma flecha. E as pessoas saíam e não conseguiam esquecer o que ele pregava, porque ele não pregava aquilo que vinha na cabeça dele, mas ele pregava aquilo que o Espírito Santo soprava. Só que estamos vivendo um tempo em que, será que os meus filhos vão ter essa autoridade? Será que os seus filhos vão ter? Será que as crianças que estão no nosso ministério infantil estão sendo treinadas para isso? Eu me lembro de uma igreja, de um pastor, parente meu, que a primeira vez que eu fui lá, eu achei que estava todo mundo doido, porque eu entrei no ministério de adolescentes, juniores, acho que é menor do que adolescente, não sei, devia ter uns 11 anos, e eu fui para um EBD na igreja dele, meu pai foi visitar lá, e quando eu entrei na sala, irmãos, aqueles malucos estavam tudo orando para ter batismo com o Espírito Santo, e começaram a me perguntar: você já fala em línguas? Você não sei o que. Eu disse: pensa, esse guri, eu trouxe tazo, velho, eu queria jogar tazo. Eu queria perguntar quantos tazos ele tinha, que tinha um que mudava, né, que você ficava mostrando. Eu me entupia de salgadinho para achar os tazos, colecionando tazo, e os guris procurando batismo com o Espírito Santo. Paulo tem cara que já jogou tazo, olha lá. Batia o tazo para ele virar, botava o montinho, jogava o tazo. Era, irmãos. E os meninos estavam lá. Me diga aí, você já foi batizado com o Espírito Santo? E era um líder que eles tinham, um líder de adolescentes, que botava esses meninos para orar de verdade. Era 20 minutos de joelho orando. Eu disse: eu vim para essa igreja hoje achando que ia arrumar uma gatinha por aqui e bagunçar. O negócio era sério. E você vai ver hoje esses adolescentes. Tem pastores que saíram dali, missionários que saíram dali. Eu tive o prazer fui convidado um dia desse, eles fizeram um evangelismo ao ar livre, me chamaram para ministrar a palavra ali. Foi um momento muito abençoado, porque eu pude ver aquelas crianças, as meninas que estavam, todo mundo casado, todo mundo na igreja, porque havia essa preocupação. Você acha que quando você consegue tirar um casal das trevas, você tirou só eles? Você acha que quantas gerações depois elas não vão ser alcançadas por um trabalho como esse? E nós precisamos, irmãos, não de boas intenções, porque você viu
que os amigos de Jó, eles estavam com boas intenções, estavam dispostos a se lamentar em um nível muito profundo, a sofrer junto com ele. Só que chegou uma hora que o sofrimento e compartilhar o sofrimento não era mais o suficiente, porque viver a tristeza com você não muda o seu quadro. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar hoje? O que é que o Espírito de Deus pode fazer? Vai ter coisas, irmãos, na sua vida que eu não posso fazer nada. Eu não posso mexer em nada. Quando Pedro e João foram entrando no templo, eles entenderam que eles não podiam fazer nada, porque aquele homem era aleijado, e por mais que eles tivessem dinheiro, não ia poder mudar a situação dele. Por mais que eles conhecessem os governadores da época, não iam mudar nada. Mas eles se compadeceram daquele homem e disseram: eu não tenho como lhe dar ouro nem prata, mas eu tenho algo que eu posso lhe dar. Eu tenho autoridade no poder do nome de Jesus. Levante e ande. A quem você pode dizer levante e ande? Quantos caídos você passa pelo seu caminho? Quantos caídos você não conhece? Quantos desviados você não conhece? Quantas pessoas que estão negando a fé? Quantas pessoas que estão morrendo? Quantas pessoas que estão sofrendo? Estão caídos, estão prostrados. E Deus quer lhe dar poder e autoridade para você chegar para essas pessoas e dizer: levante e ande. E se você não compreender essa urgência, irmãos, a igreja de Cristo, ela está fadada ao fracasso, porque nenhuma corrente, ela é mais forte do que o seu elo mais fraco. Se todos estiverem se esforçando, se todos estiverem buscando, no meio tiver um que estiver ferido, aquele um vai atingir todos os outros. Porque enquanto você está buscando, enquanto você está orando, chega alguém aqui dentro da igreja, e aí é uma porrada que você toma, é uma porrada em um, uma porrada em outro. Tem gente que vai parecendo na igreja um elefante numa loja de cristal. Por onde ele passa, ele vai quebrando alguma coisa. Você vai catar os pedaços depois e vai perguntando: irmão, o que foi que aconteceu? Não, meu irmão, aquele irmão veio aqui, me falou, e você vai ver o rastro que aquela pessoa muitas vezes deixa. E não é porque ela quer, é porque não tem vácuo no mundo do Espírito, não tem inércia no mundo do Espírito. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você está com Cristo, ou infelizmente você está servindo ao diabo dentro da igreja. Não tem outra realidade. Mas nós vamos orar e vamos pedir a Deus que coloque amor no nosso coração de verdade pelos que estão perdidos. Que não é apenas levante sua mão, aceite a Jesus e agora se vira, meu filho. Mas é você ter o sentimento que Paulo teve: eu ainda sinto dores de parto. Porque gerar é fácil, talvez seja a melhor parte do processo, mas segurar depois na barriga, sustentar, educar, até ver formar, até que aquele ser humano consiga ser capaz de se virar sozinho na vida, é um processo longo. Se você levar em consideração todo o processo e o ato de gerar, você vai ver que foi significante. Porque são anos dedicados, é muito recurso dedicado, até que uma vida que você gerou possa ser capaz de se virar sozinha. E a igreja precisa se despertar para isso. Estamos vivendo a festa das euforias das pessoas que levantam as mãos, e nos alegramos tanto, porque há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Isso é verdade. Mas será que o que é há no céu quando ocorre abortos espirituais? Projetos que foram feitos por Deus e que seriam projetos de sucesso e que são interrompidos de forma brusca pelo pecado. Pessoas que ficam pelo meio do caminho. Mas na estatística da igreja elas levantaram a mão, nos proporcionaram momentos de euforia. Ah, irmãos, como seria bom que se no meio dessa igreja ninguém mais aceitasse Jesus, mas todos vocês fossem para o céu. Valeria muito mais a pena do que todos os dias aqui aceitarem Jesus pessoas e a gente perder a igreja, porque não conseguiu consolidar, porque não conseguiu tratar o que estava aqui dentro. Que Deus nos dê capacidade das duas coisas.
de salvarmos as almas, mas que cada um de vocês que estão sentados nesses bancos se agarrem a alguém, ao ponto de você dizer: olha, eu estou aqui para me doar, para me sacrificar, para que você possa ir para o céu. Fique de pé nessa noite. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, mas não apenas sentem para ver os que estão chorando, não apenas parem para se condoer dos que estão chorando, mas vivam como se vocês fossem eles, sintam o que eles estão sentindo, chorem como eles estão chorando. Porque se você de fato estiver chorando com quem estiver chorando, você vai querer que o choro dele pare. Porque o prazer e a sensação de ver uma vida salva vai ser a mesma de ver a sua própria salvação. Feche seus olhos.